Lucas 10, versículo 38 ao 42. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Queridos, bom, os irmãos sabem de quem se trata aqui no texto. São duas irmãs, Marta e Maria. Elas são irmãs de Lázaro. É uma família muito querida por Jesus. Existiam pessoas no ministério de Jesus que davam um suporte especial ao ministério de Jesus. Jesus ia passando de cidade em cidade, de povoado em povoado, ministrando a palavra, anunciando a chegada do reino de Deus, e as pessoas iam abrindo as portas de sua casa. Um exemplo disso é a casa da sogra de Pedro, onde Jesus se encontra em determinado momento e cura, inclusive, a casa, a sogra de Pedro. Quando Jesus está em uma casa e 4 homens descem um paralítico, ali não é a casa de Jesus. É uma casa que serve como base para Jesus. O texto diz que Jesus estava em casa, mas o próprio Jesus afirma que ele mesmo não tinha uma casa que fosse um lugar para repousar a cabeça. Então, onde Jesus passava, sempre pessoas acolhiam a Jesus. Então, dentro da sua itinerância, proclamando o reino de Deus, algumas famílias abriam as portas para servir Jesus. E em Betânia, uma das famílias que hospedava Jesus, ou pelo menos a família que a Bíblia registra que hospedava Jesus, é a família de Lázaro. E essa família é composta por Lázaro, Marta e Maria. Então o texto narra de uma ocasião em que Jesus está com Marta e Maria. A Bíblia não fala acerca de Lázaro, não sei se Lázaro estava em uma viagem, se Lázaro estava ocupado, enfim. Mas o foco aqui é Marta e Maria. E Maria senta-se aos pés de Jesus, está ouvindo Jesus. Ela está ali encantada com o que Jesus está dizendo, ela está ali como que sugando tudo que Jesus tem para dar a ela, aproveitando todos os momentos daquele encontro que não era algo tão comum. Jesus não estava ali na casa deles todos os dias. Então, daquele momento especial, Maria resolve sentar-se aos pés de Jesus e desfrutar o máximo daquele momento. Mas Marta está fazendo também um bom trabalho, o trabalho de servir. Ela está preocupada com servir a Jesus. A alimentação, o cuidado, a arrumação da casa, a louça depois do cafezinho. Ela está ali trabalhando, e enquanto isso Maria está sentada aos pés de Jesus. Chega uma hora que Marta, ela não se contém. Ela se vê trabalhando sozinha, desejosa de desfrutar da presença de Jesus também, e Maria sentada aos pés de Jesus. Então ela vai até Jesus e pede para Jesus chamar a atenção de Maria, para que Maria vá também ajudá-la. A ideia aqui talvez é que Maria vá para ajude a Marta para que o serviço saia rápido e as duas possam sentar aos pés de Jesus, porque certamente Marta também quer desfrutar da presença de Jesus. Então ela vai até lá e fala com Jesus, e aí Jesus diz a Marta: Marta, Marta, você está aí tão preocupada, tão agitada com as coisas que precisam ser feitas,
e que de fato são importantes. Jesus não estava dizendo que Marta estava fazendo alguma coisa desnecessária, um serviço de tolo ou coisa parecida. Jesus diz que Marta está preocupada, mas que aquele momento só tem uma coisa que é importante. E isso que é importante é a parte exatamente que Maria escolheu. Bom, eu ao reler esse texto para conversar com vocês hoje, me veio um pensamento ao coração, que é dessa propensão que nós temos de polarizar as coisas, de ser extremados em uma coisa, de sempre olhar para uma coisa em detrimento à outra. Nós sempre corremos para os extremos e sempre temos essa tendência de uma coisa ou outra. Quer ver uma coisa que um dos fatores que nós agimos assim? Nós sempre pensamos da seguinte forma: ou alguém é espiritual, ou alguém é materialista. Nós sempre tratamos assim: ou é espiritual, ou é materialista. Ou a pessoa está pensando nas coisas de Deus, ou ela está pensando nas coisas dessa vida. Ou nós oramos, ou nós trabalhamos. Ou nós valorizamos a espiritualidade, ou nós valorizamos a ação. E é perceptível isso nas igrejas. Você pode perceber que as igrejas, de uma forma geral, e nós aqui não estamos muito diferente disso também, as igrejas tendem a polarizar as coisas. Ou uma igreja é uma igreja de oração e busca da presença de Deus, ou a igreja é uma igreja de conhecimento e busca teológica. Ou uma igreja valoriza o milagre ou os milagres, ou a igreja valoriza a estrutura de ensinamento. E eu olho para o texto e percebo que o que está acontecendo com essas irmãs é exatamente isso: polarização. Ou uma coisa ou outra. Ou nós somos espirituais e nos preocupamos com oração, ou nós somos ativistas e nos preocupamos com o que nós estamos fazendo. Ou nós trabalhamos para o Senhor, ou nós oramos. Ou nós fazemos acontecer, ou nós oramos para que aconteça. E eu olho para essas duas mulheres e vejo que duas pessoas servindo a Deus, fazendo coisas importantes. Porque Jesus foi ali e foi hospedado por Marta e Maria, e logo essa hospedagem inclui um lanche, um cuidado. O trabalho de Marta é fundamental. Embora há uma lida rápida no texto, dá a impressão que Maria é a mulher espiritual, que se assenta para ouvir a palavra de Deus, e que Marta é a mulher carnal, a mulher ativista que está trabalhando. E aí alguém poderia dizer: olha, não seja Marta que quer servir ao Senhor com coisas e que não serve ao Senhor com o seu tempo. Alguém poderia dizer: mas também é injusto, porque enquanto Maria está sentada, ouvindo, desfrutando da espiritualidade aos pés de Jesus, alguém precisa lavar a louça, alguém precisa fazer o café. E aí nós criamos essa dualidade, onde ou nós seremos Marta, ou nós seremos Maria. E aí nós vamos fazendo essas escolhas na vida, sempre ou uma coisa ou outra. Quando em momento nenhum a Bíblia nos diz que não pode ser uma coisa e outra. Por que não pensarmos em uma coisa e outra? Por que não pensarmos em ação e oração, em estratégia e espiritualidade, em ação social e em busca por Deus para uma manifestação gloriosa?
Por que não pensarmos em uma base de conhecimento profundo que alicerce a nossa fé e orar para que o nosso coração esteja sempre aquecido na presença de Deus? Por que não pensarmos em sempre juntar as duas coisas boas? Por que temos que pensar sempre separado? Que ou nós somos espirituais ou nós somos ativistas. E por que não sermos pessoas ativas e espirituais? Por que pensar que ou nós temos conhecimento da palavra de Deus ou nós somos pessoas de oração? Como se uma coisa se opusesse à outra. Como se alguém que tem muito conhecimento não pudesse ser muito espiritual. Ou como alguém que é muito espiritual não possa ter muito conhecimento. Como alguém que é muito ativo não possa ser alguém muito temente a Deus. Ou alguém muito temente a Deus tem que ser um monge em cima de um monte buscando a presença de Deus e não pode ter ação. Jesus em momento nenhum vai dizer que o que Marta está fazendo é desnecessário. Pastor, mas o texto não aponta para uma prioridade? Sim, o texto aponta para uma prioridade. Existe tempo para todas as coisas. O que Jesus está dizendo é: Marta, agora é hora de sentar-se. Marta, agora é hora de ouvir. Não dê o tempo que é para estar em oração para o trabalho. Não dê o tempo do trabalho para a oração. Há tempo para todas as coisas. E esse momento, Marta, é momento de fazer o que Maria está fazendo. A louça você pode lavar depois. A casa você pode limpar depois. Vamos pensar em um dia aí que Jesus tenha passado na casa de Marta e Maria 24 horas. Hipoteticamente. 24 horas. Nessas 24 horas, nós dividiríamos em 3 períodos de 8 horas. 8 horas, Marta e Maria dormiram e descansaram. 8 horas, Marta e Maria tinham para cuidar dos afazeres da casa e tudo que era necessário. E 8 horas elas tinham para ouvir a Jesus, pensando neste período aí de 24 horas. Então 8 horas elas descansariam e dormiriam, porque é necessário dormir. 8 horas elas cuidariam dos afazeres. O problema é que nas 8 horas de aprender acerca de Jesus, de desfrutar da presença de Jesus, Marta, ela está preocupada em servir a Jesus fazendo coisas. E aí então Jesus vai dizer para Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Será que Jesus está dizendo para Marta: Marta, daqui para frente é o seguinte, anda atrás de mim onde eu for, só parando e sentando aos meus pés para me ouvir. Marta, não precisa comer mais, uma coisa só é necessária, me ouvir, não coma. Marta, não durma, não trabalhe. Marta, não faça nenhuma outra coisa a não ser o que Maria está fazendo agora, sentada aos meus pés, me ouvindo. Seria um absurdo. Certamente não é isso que Jesus está ensinando a Marta. O que Jesus está dizendo a Marta é: Marta, saiba discernir os tempos. Marta, saiba aproveitar as oportunidades. Marta, saiba fazer a leitura da vida. E o que é que está acontecendo aqui agora? Eu estou aqui agora, Marta. E daqui a um tempo não estarei mais. Aliás, daqui a um tempo, depois de um tempo, daqui em diante, Jesus não estaria mais nem com Marta e Maria e nem fisicamente com ninguém. Então esse é o momento de sentar-se aos pés de Jesus. Esse é o momento proporcionado pelo Senhor para que Marta e Maria desfrute da presença, do ensinamento e do crescimento aos pés de Jesus. E aí Jesus então chama a atenção de Marta para o que Maria está fazendo. Faça você também isso, Marta, porque isso é o importante para agora. Então a minha reflexão hoje
é sobre por que em vez de uma coisa ou outra, não fazermos uma coisa e outra. Cada coisa no seu tempo, todas com intensidade, tudo para a glória de Deus, mas saber discernir o tempo. Muitas vezes nós fazemos uma coisa e nos dedicamos muito a alguma coisa e nos esquecemos de outras. E aí, volto a dizer, a nossa vida torna-se uma vida de extremos, porque somos aptos a uma coisa, deixamos de lado a outra. Como se para servir a Jesus com ação fosse necessário deixar de sentar aos pés dele. Ou como para sentar aos pés dele e ouvi-lo fosse necessário deixar de servir. Há um tempo para a ação, há um tempo para preparar essa ação. Há um tempo para orarmos, para buscarmos a Deus, e há um tempo de ouvirmos a voz do Senhor. Há um tempo de falarmos para Deus o que nós queremos, e há um tempo de pararmos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, Jesus chama a atenção de Marta para que Marta sente-se. É hora de sentar e ouvir a Jesus. Tem uma palavra, irmãos, que eu aprendi no início do meu ministério, e eu trago ela no meu coração como uma das palavras mais importantes para a vida cristã. A palavra é equilíbrio. Equilíbrio. Quando eu vejo muito equilíbrio, quando Deus chama a Elias para um desafio de ser seu profeta, e Deus envia Elias para repreender Acabe e depois para esconder-se lá perto do ribeiro de Querite. E ali perto, ali no ribeiro de Querite, há uma dualidade que aponta para esse equilíbrio. Ora, um corvo milagrosamente traz carne para Elias, ora, Elias levanta-se naturalmente para beber água no Querite. Será que Deus não podia mandar o corvo levar água junto com a carne, uma vez que Deus está mandando a carne, que na minha opinião é bem mais complicado do que mandar água? Será que Deus não poderia também mandar a Elias, junto com a carne, uma garrafa de Coca-Cola? Ou mandar para Elias um suco de laranja? Ou uma jarra d'água? Uma vez que o corvo já está indo fazer essa viagem, aproveita a entrega, delivery do corvo? Não, Deus coloca Elias dentro de uma vida de equilíbrio, onde o sobrenatural acontece, mas o natural também é feito. Onde eu entendo quais são as coisas que eu tenho que fazer, qual é o meu labor em tudo isso, qual é a minha dedicação em tudo isso, e onde Deus faz aquilo que Deus tem para fazer. Onde Elias acredita na ação gloriosa, milagrosa e poderosa e inexplicável de Deus, mas ele sabe que ele tem um horário certo para levantar e ir até o Querite e buscar água para o seu sustento. Então esse equilíbrio é que eu olho e vejo em todo o texto bíblico. Onde Deus está fazendo, o homem está recebendo, o homem tem o seu esforço, ele reconhece a glória de Deus, mas ele não cruza os seus braços, ele não elege uma coisa ou outra. Ele vive à base de uma coisa e outra. Cada coisa ao seu tempo. Cada coisa ao seu tempo. Eu trabalho e oro. Eu busco a resposta de Deus e eu examino as Escrituras para saber quais são as respostas que Deus já deu. Porque às vezes eu tenho a impressão, irmãos, que nós estamos orando para que Deus nos dê respostas que Ele já deu. Que nós estamos pedindo que Deus nos responda aquilo que Ele já respondeu. Alguém um dia chegou para mim, eu estava no gabinete pastoral e disse: pastor, preciso conversar, eu vou falar uma coisa para o senhor aqui, eu queria que o senhor orasse por mim para que Deus me desse uma resposta. Diga lá. Pastor, eu estou namorando com um rapaz, e o rapaz assim, e ela descreveu um crápula. E disse assim: pastor, o senhor ora para que Deus possa me dar uma direção? Eu digo: Deus já te deu a direção.
Disse, não, pastor, mas nós nem oramos ainda. Ele disse, não, deu aqui, está aqui a direção. Pega essa situação, pega esse rapaz, pega essa situação, pega essa história e dá uma filtrada nela pela Bíblia. E você vai ver que a resposta que você precisa, Deus já lhe deu. Não é necessário que Deus envie um profeta ou que Deus revele alguma coisa, a promessa já está aí. Ele disse agora, a resposta já está aí. O problema é que você não quer ouvir o que Deus está te dizendo e aí você está querendo forçar a barra para que Deus te dê uma resposta que seja de acordo com a sua vontade. Mas já está aqui. Então existem coisas, irmãos, que não se trata de uma oração no monte e nem de uma semana de jejum. Tem coisas que é sentar e ler as Escrituras. Estudar minuciosamente as Escrituras para que Deus possa me fazer entender aquilo que Ele já me disse. Há um caso interessante, que é o caso de Davi, quando Davi ele tem lá uma aventura extraconjugal com Betseba, e tem um filho, e o filho nasce e logo adoece, e ele vai então para um tempo de oração. Ele fica orando, buscando a Deus, pedindo, jejuando, e de repente o menino morre. Ninguém quer dar notícia para ele, fica todo mundo desesperado em dar notícia para ele, e quando dão uma notícia para ele, ele se levanta, ele se arruma, ele penteia o cabelo e ele vai comer. E aí ninguém entende nada disso, porque ele estava desconsolado enquanto o menino estava doente, mas agora que o menino morreu, ele se levantou. Quando perguntaram a ele, ele disse, olha, enquanto havia esperança em relação ao menino, eu orei e eu jejuei. Eu fiz aquilo que eu achava que eu tinha que fazer. Eu fiz aquilo que dentro do que eu aprendi era o correto a fazer, para ver se Deus tinha misericórdia. Mas Deus tomou uma decisão. Agora é bola para frente e vamos levar a vida e vamos lutar e vamos tentar resolver e vamos tentar alcançar outras coisas. Não se trata de um homem carnal que não creu em Deus. Se trata de um homem que creu em Deus e que entendeu a resposta de Deus e agora é hora de fazer outra coisa. Então, quando eu olho para Marta e Maria, eu vejo naquelas duas irmãs não a polaridade de duas pessoas que servem a Deus de forma diferente. E sim, eu vejo uma casa servindo a Deus. Uma casa que serve a Deus com trabalho e que aprende com Ele. Uma casa que ouve e que executa. Marta é a parte ativa, Maria é a parte que aprende sentada. Há um momento, o momento aqui exato da conversa, o momento registrado aqui, é o momento onde as duas deveriam estar sentadas. Mas certamente depois Jesus iria embora. E aí Marta, ou melhor Maria, teria que se levantar e lavar a louça junto com Marta. E cuidar da casa junto com Marta. E ter ações junto com Marta. Aquele momento, Marta deveria parar tudo e dizer, eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou me assentar aqui e vou ficar. A louça eu lavo depois. A cozinha eu arrumo depois. Talvez Marta devia sentar na cozinha, na sala e dizer, Senhor, posso lhe pedir uma coisa? E aí Jesus diria, pede o que tu queres, Marta. Senhor, não entra na cozinha. Porque está uma bagunça lá. Posso te pedir uma coisa, Jesus? Pode. O que você quer? Eu quero que o Senhor não entre na cozinha, porque a cozinha está de ponta cabeça. Mas eu não vou mexer na cozinha agora. Eu vou sentar aos seus pés. E eu quero te ouvir falar. E depois, quando o Senhor for, aí eu me levanto. E eu faço tudo o que tem que ser feito. Então, a minha pergunta a você é, como você está administrando a sua vida? Como é que nós estamos cuidando da nossa vida? Será que nós estamos também elegendo uma coisa ou outra? Ou nós trabalhamos, ou nós buscamos a Deus, ou nós somos estudiosos da palavra de Deus, ou nós somos da turma do estudo bíblico, ou nós somos da turma da oração, ou nós somos da galera do monte, ou nós somos da turma da escola de teologia, ou nós somos daqueles que creem que Deus pode nos prosperar, ou nós somos daqueles que vamos andar de chinelo
porque nós rejeitamos qualquer tipo de prosperidade. Ou nós vamos crer que Deus faz milagres, ou nós achamos que tudo se resolve sempre com remédio. Por que não uma coisa e outra? Acreditar que há momentos em que Deus vai fazer milagres porque Ele quer fazê-los. E há momentos em que nós vamos ser o milagre. Há momentos que nós vamos colocar as mãos e vamos dizer: enfermidade, saia em nome de Jesus. E há momentos que nós seremos milagre, saindo de madrugada, indo buscar um remedinho na farmácia, pagando com o nosso dinheiro e servindo uma pessoa. Há momentos em que nós vamos ser guiados por uma direção divina, onde nós não sabemos como responder a algo difícil demais, e Deus iluminará o nosso coração. E nós teremos sabiamente, vindo do céu, uma resposta de forma milagrosa. Mas vai ter momento em que Deus vai nos fazer lembrar da escola de discípulos. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que foi falado, e nós teremos a resposta porque nós estudamos, porque nós aprendemos, porque nós não nos acomodamos a ser guiados apenas por algo que alguém disse. Nós fomos conferir lá como os crentes da Bereia, lemos a Bíblia, questionamos, perguntamos e aprendemos. Vai ter horas, irmãos, que Deus espera de nós que nós paremos tudo, sentemos aos seus pés e ouçamos a sua voz. Vai ter momento que Deus vai olhar para a gente e vai falar: vai ficar sentado até quando, filho? Vai lavar a louça. Bora arrumar aquela cozinha. Mas vai ter tempo que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: para com essa louça. Você está lavando louça demais. Eu só quero você sentado aqui aos meus pés. Eu só quero falar a você o que você precisa para que você tenha a sua alma sustentada. A grande questão é aprender a discernir quando fazer o quê. Vamos fazer isso e aquilo. Por que não fazemos isso e aquilo? Por que não servimos a Deus com muita ação, mas sentar aos seus pés para ouvi-lo falar? Nunca está agindo quando é tempo de sentar, nunca está sentado enquanto é tempo de agir. Jesus tem uma ocasião especial em que ele está com Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João querem ficar sentados aos pés de Jesus no Monte da Transfiguração. E Jesus diz para eles: vamos embora, vamos descer. Não é hora de sentar, agora é hora de agir. Tem gente lá embaixo esperando por nós. E logo que eles desceram, tinha um pai com um filho extremamente endemoniado, esperando eles chegarem lá para agirem. Então, que nós possamos viver isso e aquilo, sabendo entender, discernir o tempo de cada coisa. Por exemplo, agora é hora de ouvir. Agora é hora de sentar, deixar isso descer ao teu coração, refletir sobre isso, pensar e isso te levar a uma ação. Terça-feira, domingo, escola de discípulos, rede de casais, rede de mulheres. É um tempo de sentar e dizer: fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos ter tempo para sentar e dizer: Senhor, fala, que eu quero te ouvir. O que é que o Senhor tem a me dizer, para que depois você possa levantar e fazer o que você tem para fazer, cheio de Deus. Porque quando você senta para ouvir, você se levanta cheio de Deus para executar. Quando você não se senta para ouvir, todo servir pode ser vão. Quando você não senta para ouvir, toda ação, toda atividade pode ser tempo perdido. Eu não sei se sua vida está uma correria. Nós vivemos dias, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, nós somos tragados por um rodamuinho de atividade. O dia mal começa e nós já estamos cheios de coisas para fazer. Telefone, internet, trabalho, problemas pessoais a serem resolvidos, problemas das pessoas para auxiliarmos, o trabalho, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos fazer um monte de coisa. Às vezes nós até oramos dizendo: Senhor, dá-me pelo menos mais 2 horas
nesse dia. Fazemos, e no dia seguinte tem muito mais para fazer. E se nós não tomarmos cuidado, nós somos tragados por esse rodomoinho de atividades. Que hoje nós possamos sair daqui refletindo na importância do tempo de sentarmos aos pés do Senhor. De que a nossa vida não precisa ser uma vida de monastério, de que nós não vamos viver o tempo todo jejuando e orando, que tem momento de arregaçar as mangas, de fazer acontecer, mas que o tempo de sentar na presença de Jesus e ouvi-lo é tão precioso que não podemos substituí-lo por absolutamente nada. É Ele, esse tempo, que nos capacita para levantar e servir. Se servirmos sem sentar para ouvi-lo, o servir é vão. Não faça uma coisa ou outra. Não faça isso ou aquilo. Faça isso e aquilo. Faça uma coisa e outra. Reserve tempo para aquilo que é extremamente importante. E certamente você vai poder servir melhor depois de sentar e ouvir o Mestre. Fale com o Senhor agora. Aproveite este momento para sentar aos pés dele e falar com ele.